Pular a fogueira de São João, comer muita pamonha e bolo de milho ao som daquela viola é com certeza uma tradição caipira. Do cinema à música, da culinária aos costumes, a cultura caipira está muito bem estabelecida em algumas cidades grandes, mesmo que você não perceba. Os caipiras são pessoas que vivem no campo ou na roça, têm costumes únicos e especiais, e esse é o assunto que vamos prosear hoje. Como disse Mazzaropi, limpe os olhos, dê risada, não precisa mais chorar, que o Rebu está no ar. Quem é que não fica esperando o mês de junho para comer aquele bolinho caipira nas festas juninas? Mas a cultura caipira vai muito além disso. E para conversar com a gente hoje, estamos com Eduardo Renan, que é músico, e Pedro Ribeiro, que é professor e escreveu um livro sobre a vida caipira. Seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos. Para começar nosso papo, a gente sabe que pessoas caipiras, a cultura caipira, são de pessoas que vivem na roça e têm costumes únicos. Mas por que a gente associa pessoas assim a Minas Gerais? Eu não associo. Você não associa? Não. Você não acha que Eu associo é uma ao coisa... Vale do Paraíba. Olha só que curiosidade. A gente, normalmente, as pessoas associam a Minas diretamente Gerais. a Minas, Aí né? tem uma questão histórica, né? Que é Minas Gerais é filha do Vale do Paraíba. Interessante. Nós somos pré-mineiros. Eu sou mineira de verdade. Então, nós somos Eu sou mineira. Porque foram os vale-paraibanos que povoaram Minas e descobriram a cidade, fundaram as cidades de Minas, inclusive fundadores de cidades históricas como São João del Rei foram tabatianos. Né, O ouro de Ouro Preto foi descoberto pelo pessoal de Taubaté. Olha só que bacana. Então nós somos pré-mineiros. Então a cultura caipira, eu associo muito a questão da zona rural, obviamente, porque lá onde ficou um pouco mais assim estática, né, a essa cultura. E também nas cidades, porque existe foi a migração. Mas também assim, de Vale do Paraíba, Minas Gerais, basicamente sul de Minas, né? Mais o sul de Minas, porque o norte de Minas, por exemplo, já tem influência do Nordeste, né? O Vale de Jequitinhonha já tem questão muito do lado da Bahia, né? Já fronteira com a Bahia. Mas a cultura caipira também norte do Paraná, que paulistas colonizaram, e o parte do Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso. Então não é só Minas Gerais, também tem não algumas é só Minas Gerais. E também não é só Vale do Paraíba, é estado de São Paulo, né? Entendi. E qual que é a importância da cultura mineira hoje em dia, nos tempos de hoje? Cultura caipira. A cultura caipira? Isso. É só chamar uma coisa interessante. Caipira gosta de ouro, né? Porque eles foram para Minas Gerais atrás de ouro. Na hora que os baianos foram para Minas Gerais, expulsaram os paulistas, vamos dizer assim, de volta para São Paulo, eles foram para Goiás, foram para o Mato Grosso. Então Goiás Velho, terra da coralina, Mato Grosso, tudo era rota de busca de ouro. Essa é a origem da colonização do Sul, que toda foi feita por caipiras. Inclusive o Rio Grande do Sul. Olha também, só. norte do Paraná, já mais recente, mas também... Bom, e a gente sabe que a cultura caipira abrange diversas áreas, música, cinema, culinária, mas qual, no ponto de vista de vocês, é a mais marcante aqui no Vale do Paraíba? O do Vale do Paraíba, não sou só eu, muita gente percebe que é a região mais importante que sobrou da cultura caipira. Se a gente for pegar, por exemplo, Triângulo Mineiro, região de Ribeirão Preto, o norte do Paraná, até a região de Botucatu, onde Antônio Canto escreveu o famoso livro Os Parceiros do Rio Bonito, é uma região que tem muita influência de italiano hoje, de japonês, caso do norte do Paraná, por exemplo, e de outras culturas. Enquanto que o caipira vale paraibano, do Alto Vale do Paraíba, principalmente, é aquele caipira que está mais na origem do caboclo, assim, o português, né, o europeu português e o índio, né, no sentido não cultural e uma longínqua expressão racial. Entendi. E que a gente vai para Cunha, por exemplo, e para algumas dessas regiões, você não tem influência de outras culturas, né? No caso de Cunha, especificamente, até a influência africana é muito restrita. Tem que olhar as pessoas, tem que ver que tem um olho mais puxado, tem muito mais a ver com o bugre da região do que com outras nacionalidades. Isso também, a gente nota bem em São Luís do Paraitinga, Paraibuna, né? Enfim. O Alto Vale todo tem bastante E disso. vocês acham que o Vale está expondo melhor, assim, tá bem legal a passagem para as novas gerações dessa cultura?
por exemplo, de filho, papai? Eu acho que tem uma redescoberta. Durante muito tempo, ser caipira era uma ofensa. Você chamar alguém de caipira Era pejorativo, era pejorativo. Isso, sobretudo, no começo do século XX, quando a industrialização estava começando ainda no Brasil e o progresso estava na industrialização, na cidade. A gente deve bastante disso também ao Monteiro Lobato, que era um jovem promotor em Areias, com 20 e poucos anos, aí escreveu Cidades Mortas, escreveu Urupês, que quer dizer caipira, inventou a figura do Jeca Tatu, e aí virou a figura pejorativa. Hoje, para mim, caipira é um elogio. Eu acho assim, a pessoa que está na raiz da nossa cultura, está na conquista do espaço brasileiro, todo esse espaço, não só do Sudeste, como eu falei, Goiás, Mato Grosso, entrando, todos esses bandeirantes que fizeram essa ocupação, iam deixando atrás pequenas comunidades caipiras, e foi isso que ocupou, por isso o Brasil é do tamanho que é. Bacana. Também com relação ao Monteiro Lobato, me parece que foi mal compreendido essa criação desse personagem também, né? Porque ele criou o personagem como se fosse denunciando o estado de abandono que o cidadão brasileiro vivia no seu meio, ou seja, com relação ao Estado, né? Sim. E aí as pessoas usaram isso como se fosse uma coisa pejorativa, porque na verdade é pejorativo mesmo, né? A situação de abandono, daí foi associado à questão de doença, de pé no chão, de lombriga, aquela coisa toda, de bicheira e tal, né? E depois, agora, mas no final da vida, disse que ele escreveu um outro livro, que é o Zé Brasil lá, alguma coisa assim, como que é tem um outro livro, outro personagem. Eu estava falando do Monteiro Lobato muito jovem ainda, né? Ele criou um outro personagem que valoriza, no caso do brasileiro. Mas e eu vivi muito bem isso, essa redescoberta, eu participei desse processo, né? Não sei se você também... porque é meio recente essa questão. Sim. É recente. Mas ela, no início da década de 80, assim, final da década de 70, já havia como se diz, um pensamento de valorização e de agregar esses valores da vida moderna, tudo a esse personagem, e sem querer negar o nosso passado, né? Uma redescoberta, ou seja, uma valorização, eu chamo de valorização mesmo. E isso não foi... perdeu a essência, né? Na verdade, o homem vale-paraibano, o homem caipira, ele está por aí ainda, né? Só que ele convive naturalmente com tecnologia hoje, ele convive com os meios, enfim, da vida moderna, mas ele também, só que daí ele tem toda a essência da alimentação, muitas vezes do linguajar ainda preserva o dialeto, né? Então, e as pessoas sempre viram com muito preconceito. E, por exemplo, eu tive no Chile, na década de 90, fui fazer show no Chile, eu descobri que meu avô falava espanhol, porque o entonce daqui, entonce dali, tudo lá no Chile. Eu falei, mas calma aí, voz mercê daqui, voz mercê dali. Eu falei, mas meu avô falava isso aí, poxa vida. Então, a gente tinha um preconceito contra a forma de falar, né? Bacana. E, na verdade, faz parte da nossa origem. Arcaico, né? O português arcaico. Que era o caipira. muito parecido com o parecido. espanhol arcaico também. Sim. Espanhol. E dentro de tantos personagens, tantas histórias, existe um personagem para vocês que é mais marcante na cultura caipira aqui do Vale? Ou alguma história que seja mais marcante? Bom, a gente tem o Jeca, né? Jeca. Que é do Monteiro Sim. Lobato e tal. Outro que nasceu em São Paulo, mas que tem a voz em Taubaté e tal, é o Mazzaropi, que é a grande figura que valorizou esse personagem, que é baseado, inclusive, né, inspirado no Jeca Tatu. Sim. E fez o filme Jeca Tatu, né? Então são figuras assim marcantes, do qual a gente admira, valoriza, né? E de repente até usa para poder, como se diz, ter essa afirmação, né? De não ter vergonha de ser caipira e tal. É apenas o caipira, o carioca, o baiano, a mesma coisa, tudo igual, né? O Mazzaropi tem uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que ele era o Jeca Tatu, ele era o Pedro Malas Artes, que era o caipira ladino, esperto, e que dava um nó no primo rico da cidade que não entendia nada daquele universo, né?
Então e ele, se a gente for reparar os filmes do Mazzaropi, geralmente, quando ele fez o papel do caipira, ele acaba dando uma volta por cima, ele acaba engrandecendo a figura. Né? E na opinião de vocês, o que é necessário para essa cultura continuar existindo, assim, prosperando? Os meios? Não existe cultura estática, existe uma dinâmica, ela está sempre em constante transformação. Não existe preservação de cultura também. Né? Ela não existe preservação. A preservação, você preserva um patrimônio, alguma coisa. A cultura, ela é dinâmica. Sim. Ela está Vai renovando. Renovando, acrescentando, criando e pode continuar aí, Pedro. Né? Não, o que a gente acontece assim, são esses elementos que eles continuam. Sim. E eles continuam na cidade. O fato de a gente estar discutindo esse tema aqui hoje, dentro de uma universidade, é exemplo disso. Com certeza. O que a gente tem que fazer é o que esse movimento, a partir da década de 80, fez, e eu ajudei a fazer com a minha música, muitas pessoas ajudou a fazer na culinária, outros no artesanato, e, enfim, nas diversas linguagens, que é agregar valor, certo? Para que a cultura caipira ela continue tendo uma função, certo? Tudo que tem função, ele vale a pena. Porque o que não tem função, obviamente, ele vai ser esquecido. Né? Uma coisa vem e sobrepõe a outra. No caso, por exemplo, desse trabalho que foi feito através da música, da culinária e de artesanatos, e, enfim, toda essa questão, isso vem sempre agregar valor, agregando valor. E servindo para as pessoas, inclusive no meio urbano, ela está cumprindo sua função. E é exatamente por isso que ela coexiste, na verdade, né? A gente fala que a cultura caipira é uma coisa lá e a cultura urbana totalmente aqui. Existe uma cultura bem urbana na cidade e tal, que é importada, né? Ela convive através do meio de comunicação, do poder da cultura de massa. Globalização e tudo mais. Que não depende só da gente, né? É uma coisa que é colocado para o mundo todo, né? Mas existe o que a gente chama da resistência, né? Que somos nós. Eu, no caso, sou um resistente. E convivo naturalmente com o sítio, para mim é uma coisa normal, e toda a tecnologia. Eu uso o Macintosh para fazer as gravações do meu estúdio. E para mim é normal. Eu toco viola caipira, toco violão. Então, para mim não existe essa diferença, assim, sabe? É tudo uma coisa só. Para mim é uma coisa bem normal, natural. Bacana. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha para conferir a dica que a Fran preparou pra gente. E aí, Fran? A Casa de Cultura Caipira Zé Mira foi fundada em São José dos Campos e seu principal objetivo é enaltecer a cultura mineira com músicas sertanejas raiz e comidas típicas. Todo segundo e quarto sábados do mês acontece a Roda de Viola, uma noite onde todo mundo pode aproveitar os bons costumes caipiras. E mais, a entrada é totalmente gratuita, viu? Bom, eu fico por aqui, até a próxima dica. É com vocês, Madu e Mica. Tchau! Obrigada, Fran, a gente adorou. Adoramos. Aproveitar que o Eduardo tá com essa viola tentadora, a gente tá conversando, tô olhando pra viola. Será que você pode dar uma palhinha pra gente? Então, eu vou fazer uma música, estamos falando em Jeca Tatu, então eu vou fazer a Tristeza do Jeca em duas formas. A primeira, que é a mais tradicional, que é a coisa um pouco mais da origem. E depois essa transformação, ou seja, que a gente usa todos esses elementos. Então seria assim, ó. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar e o meu sofrer, a minha dor. Depois tem assim, ó. Nossa, enche os olhos de lágrimas. Muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. Agora a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, vamos pro intervalo, mas fica aí com a gente que no segundo bloco tem mais música, mais conversa.
Voltamos com mais Rebuliço Cultural e o assunto de hoje é cultura caipira. Bom, pessoal, voltando para o nosso papo. Hoje em dia a gente tem tecnologia, várias tecnologias, celulares, smartphones, computadores. Vocês acham que as pessoas estão perdendo um pouquinho o costume ali, perdendo um pouquinho essa cultura raiz? Vocês sentem isso? Aí eu acho que a coisa mais complicada ainda. Se fosse só o smartphone, essa tecnologia, tudo bem. O problema é que a gente está passando de um processo socioeconômico da indústria, que predominou durante o século XX, para um processo pós-industrial, onde as relações são completamente diferentes. Com a indústria 4.0, nós não vamos ter mais operários. Vai todo mundo para a rua. O quadro não é bonito. Porque tudo vai ser mecanizado, né? O capital, hoje em dia, é um capital que é chamado capital não produtivo, é um capital especulativo. O capitalista do século XX era o grande industrial. O capitalista do século XXI é o grande banqueiro, o cara que investe nas bolsas no mundo inteiro, que não tem relação com a terra. Não tem isso que a gente está valorizando do caipira, é o que não tem nessas novas gerações. Quantas pessoas, quantos colegas de vocês não conhecem, que querem ir para os Estados Unidos fazer o que lá? Não sei. Só quer ir. Quer sair daqui. Então a gente está até uma crise importante. Por outro lado, tem uma geração, que é a geração dos meus filhos, que é a geração de vocês, que está negando essa passagem, né? Esse tipo de capitalismo. E está buscando de volta a roça, a terra. Mas não no sentido das comunidades hippies da minha geração. Numa coisa diferente. É uma roça onde existe tecnologia implantada, existe uma outra matriz, que eu não sei como vai ser, existe produção de orgânicos, existe produção de espécies exóticas, por exemplo, em Cunha tem lavandário, tem aqui em São Francisco Xavier também. Então o campo está passando por uma transformação que não tem a ver com o rural tradicional, agricultura de subsistência, sem excedente, pelo contrário, quem vai plantar orgânico tem que pensar em excedente desde cara. Então, nós estamos passando por uma transformação no campo e que é importante e muita gente da cidade está indo para o campo. Se a gente for perceber, se a gente for olhar aqui em Monteiro Lobato, em Paraibuna, em Cunha, em São Luís, tem muita gente vindo para a roça e muitas vezes sem ligação direta, de parentesco, assim, de pai, avô. Apenas quer ir. Quer fugir da perspectiva. E você, Eduardo? Então, vamos falar da música. A música caipira, ela inicialmente nasceu das festividades, da produção do campo. Então, ela dos cantos de trabalho, certo? Canto de brão e dos mutirões, e depois se formatou através da viola caipira que veio Portugal nas festas religiosas, certo? Depois Cornélio Pires viu a indústria da música, formatou a primeira dupla caipira, ele tirou das danças de catira, aquela coisa que já tinha dupla ali, mas não tinha esse formato de música caipira, de dupla caipira e tal. Ele pagou a gravadora, ninguém queria gravar, foi um sucesso, porque ele vendia nos circos que rodavam o interior, e aí a gravadora começou depois a investir nessa questão. Os temas eram todos rurais e religiosos, por exemplo, o Divino Espírito Santo a tua casa visitar, também vem pedir uma esmola para seu dia festejar. Ai, ai. E as músicas caipira eram todas assim. Agora, nisso que você falou das novas tecnologias, o que aconteceu com o mercado, com a indústria? Transformou numa outra coisa, que não tem nada a ver com música caipira. Essa música dita sertaneja é uma outra coisa, fala de cidade, eu aqui no meu apartamento, mas como que é um apartamento que é música caipira? Na roça. É música rural ou é música sertaneja de dentro do apartamento e tal? Um negócio estranho assim, e outra, influenciado pela matriz, né? Pelo rock and roll, pela música americana, enfim, tem nada a ver, tudo importado. Agora, a indústria, quando se fala de música tradicional brasileira, do folclore,
tem tudo a ver com religião, tem tudo a ver com o homem do campo, com o trabalho, com tudo. Agora, quando se fala da indústria da música, aí você vai falar... E a música caipira sempre, ou a música sertaneja, sempre sofreu influência de tudo quanto é de fora, sempre. É do bolero, é do Rei das Quantas lá, da música mexicana, porque vinha com o circo e tal. Tudo as mídias sempre influenciaram na criação e com o objetivo de produção e venda. Ganhar dinheiro. E tem muita coisa que existe no Brasil, tem muitos músicos assim que não tem essa preocupação. Tem a preocupação de fazer a música espontânea, baseada na sua tradição, na sua identidade, que é o meu caso. Né? Você falou bastante do sertanejo, do apartamento e tudo mais, né? E a gente colocar ao contrário, a indústria pegar os conhecimentos do caipira para favorecer ela. Por exemplo, o conhecimento do campo, dos animais, de tudo isso. Quando a gente fala, o Eduardo fala do apartamento, da música dita sertaneja, a gente está falando de um outro campo que não é esse que está aqui em volta da gente. A gente está falando do campo do agronegócio, onde a pessoa do campo é igual um operário da fábrica. Não tem essa relação com a terra, com a produção, com a tradição, com a religião, com a religiosidade, eu diria, com o trabalho vicinal, com o compadre, a comadre, o amigo, o parente, o bairro se organiza de maneira completamente diferente. A economia solidária não tem isso. Não existe isso. É o capitalismo no campo, é o agronegócio. Nós estamos falando de uma coisa mais arcaica, né? Uma origem mais arcaica que tem outras relações humanas nessa jogada. Bacana. A gente está falando tanto de música. Eduardo, você pode tocar um pouquinho mais pra gente, por favor? Vamos continuar naquela linha lá do original, que é isso aqui, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, né? Que é o original e toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria abrir a porteira e depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, e que Deus vai lhe acompanhando. Daquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Ai, que lindo. Muito bonito, Nossa, né? muito bonito. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha. Já que a gente tá nessa vibe descontraída. A gente vai falar 5 expressões caipira pra vocês e vocês vão tentar adivinhar. O que significa? Vamos lá, então. Vamos lá, Madu, Pode começa ser? aí. Ó, vamos lá. A primeira é fiote de cruz credo. Já ouvi muito. Fiel de cruz credo. O que vocês que acham que é? significa? Então, fiel de cruz credo pra mim é algum encapetado lá e tal. Não é isso? O que você acha pra você também? Não só isso, mas como é um bicho feio. Ah, isso aí. É um bicho muito feio. Fiote de cruz credo. Agora a próxima. Maia água. Essa nem eu conhecia. Maia água. Maiar água, essa eu não sei. Maiar outras coisas assim, mas maiar água. Maia água quer dizer chover. Olha só. Maia água, tá maiando água. Maiando água. E a próxima é malemar. Malemar, mais ou menos, né? Malemar. Mais ou menos. Mais ou menos. Malemar, tá. Ovo atravessado. Tá com o ovo atravessado, a pessoa que tá com o ovo atravessado, ela tá de mau humor. Né? De mau humor. Olha, ó. acertou. Eduardo tá acertando, hein? E a última é sartar fora. Tá fora, você tá fora. Ou sartar de banda, mesma coisa. Ah, é? Sartar de banda e sartar fora é a mesma coisa. E o que é? Sartar de banda está aqui, se cai fora, entendeu? Se sai Sair? fora, saiu fora da história aqui. Calma aí, deixa eu sartar de banda, sair de banda, sartar de banda ou sartar fora. Sarta fora disso. É muito rico, Então, né? é isso aí, é um Tá, vocabulário agora também rico. você tá querendo brincar comigo, que eu vou pra Varzo, Paraíba, caçar com Dorda. Vamos estar falando dialeto aqui, ó. Dialeto, Poucos vão é. entender.
Bom, pessoal, nosso programa tá chegando ao que fim. legal. Mas antes de encerrar, Eduardo, toca pena. mais uma pra gente, agora Que pra pena. finalizar. O papo tá tão bom. Tá Não é tão gostoso, gostoso, né? né? Vamos ficar o dia inteiro aí. Cadê como se diz, o caipira? Cadê o bolinho caipira? Cadê o bolinho Pra gente caipira? fazer o nosso pé junino já. Cafezinho, bolinho caipira. Então vamos lá, música caipira? Então o que Precisa vocês querem molhar a ouvir? voz também, né? É, exatamente, tem molhar a voz também, Sem né? molhar a voz. Aham. Então o que vocês querem ouvir aí? Eu vou uma música caipira? Vocês querem uma música caipira? Escolhe pra gente, Então surpreenda. eu vou tocar uma do Mazzaropi e do compositor que é de São Luís do Paraitinga, chamado Eupídio dos Santos, e do Anacleto Rosa Júnior, que é um grande compositor de música caipira, que o Anacleto compôs todas as músicas de Mula Preta, Cavalo Zaino, não sei o que, tudo de mula, era ele que fazia tudo, né? Então ele fez com o Eupídio, que é o compositor dos filmes do Mazzaropi, que é de São Luís do Paraitinga, Fogo no Rancho, que talvez seja uma das mais conhecidas né? Vamos lá, Fogo no Rancho. Queimaram o meu ranchinho de sapê, fiquei sem casa pra morar. Eu tive pena da minha mulher, vendo o nosso rancho todo dentro dele se queimar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Aê! Muito bom, muito bom. Obrigado, Muito valeu. bom. Bom, a gente está chegando ao final, né? Infelizmente, a gente queria um papo mais comprido, mais longo, mas infelizmente estamos chegando ao final. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? Obrigado. Antes de encerrar, Pois não. queria que vocês dessem um recado naquela câmera ali, convidando o pessoal para conhecer um pouco mais sobre a cultura caipira. Teve gente que nunca conheceu, que nunca participou de nada. Convide eles aí, por favor. Então, na nossa região tem comida boa, caipira, música boa, tem artesanato bom, tem muito evento de festas religiosas para ir, muitas festas essas festas juninas e tudo mais, festas tradicionais, as festas de aniversário das cidades, todas elas pegam todos esses elementos e trabalham ela. Então, quem não experimentou está perdendo. Eu convido a todos a conhecer. Eu queria falar o seguinte, que tem muitas cidades que são conhecidas pelo patrimônio construído, o caso de São Luís do Paraitinga, por exemplo, né? Mas acho assim, um grande patrimônio do Vale do Paraíba é isso que a gente não vê. É aquilo que você tem que ir lá para conhecer. Que também não é só a paisagem que é linda, né? Mas são essas festas, são as relações, conviver com esse pessoal que está lá, que ainda existe, mas que está em grande transformação. Então a gente, se não correr, vai mudar e a gente perde esse momento. Continua alguma coisa com a gente, mas o momento é agora, né? Está mudando muito o nosso campo. Perfeito. Bacana, é isso. Tá bom. Bom, e para finalizar, a gente vai ver um VT, para acabar o programa, né? Infelizmente, a gente vai ver um VT de um violeiro daqui de São José dos Campos. E, por favor, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que em todas isso aí. é TV Univap. É exatamente isso. Até semana que vem, confere o VT aí. Tchau, tchau. Primeiro contato meu com a viola, meu pai tocava viola, então eu comecei a brincar com a viola escondida, que não podia pegar a viola dele não. Daí eu comecei a treinar sozinho e aprendi a tocar. Então fui vendo tocar, né? E vendo como é que eles tocavam, daí aprendi a fazer as notas. Aí fui tocando e estou até agora nessa vida. Oi minha viola, oi viola caipira. Oi minha viola, oi viola caipira. A viola tá tinendo e o viola que suspira. A viola tá tinendo e o viola que suspira. Ah, eu tenho de tudo. A gente nasceu naquela roça, então a caipira é o principal da gente. Lá não tinha rádio, não tinha televisão, nada, então era a viola mesmo. E aquela turma dançando catire, fazendo folia de rei. Aqui na cidade, me tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui vem alguém, diz diferente, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu
tocava na orquestra da fundação. Daí quando foi em 91, o presidente lá falou: "Ô, seu Zé, você vai dar aula esse ano." Eu falei: "O senhor vai desculpar, mas nunca dei aula de viola. Não, você vai fazer um teste." Daí eu comecei em 91 e estou até agora.